Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco de óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Aleluia. E aqui no versículo 20 diz assim, só uma parte do versículo 20 diz assim: e o oferecerá sobre o altar como oferta de cereal. Assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Meu Deus, que forte esse texto. Amém? Quero falar com você o que representa a unção, né? A unção, ela é uma capacitação de Deus. Mas a unção não era só para capacitar o homem, como começa aqui no próprio livro de Levítico, a unção para fazer com que se tornassem os primeiros sacerdotes da Bíblia, colocando Arão como primeiro e a sua linhagem como sacerdote, não era apenas para ungir alguém, para que essa pessoa se tornasse aquilo que Deus queria que ela fosse, como foi com Saul, como foi com Davi, como foi com todos os reis de Israel, e alguns também reis da Síria que o próprio Deus mandou ungir. Então, é interessante observar o início de tudo. Bom, vamos lá, no primeiro dia, no domingo, nós começamos a falar sobre a bênção de Deus sobre Abraão. E tudo que Abraão fazia, Deus era com ele. Todas as famílias da terra eram e seriam abençoadas por causa de Abraão. E isso acontece, nós vimos em Gálatas 3, do versículo 13, 15, depois nós continuamos vendo no capítulo 1, no versículo 19 e 20, e vamos falar dessa junção que o apóstolo Paulo vai ensinar à igreja da Galácia, de fazer que nós em Cristo, entender, né? De nos fazer entender que nós em Cristo, nós também temos direito a essa bênção e somos uma dessas famílias que estão debaixo da bênção de Abraão. E daí começamos a desenvolver cada dia um tema. Foram 6 momentos proféticos, atos proféticos, direção profética pelo qual nós precisamos. Mas a unção é uma coisa interessante, porque Deus esse ano mandou que eu fizesse a unção justamente sobre áreas da nossa vida que nós não nos atentamos e que por causa delas nós perdemos oportunidades de viver um ano extraordinário. Se você observar, é tão profético esses 12 dias, é tão profético, que Deus está nos dando direção de coisas que não são convencionais. Que não são convencionais no nosso dia a dia. Que são coisas que acontecem conosco e que muitas das vezes nós muito pouco falamos ou pregamos ou ensinamos. E essas coisas então elas vão tomando uma proporção muito grande e de uma forma consciente ou inconsciente, nós pecamos e perdemos a oportunidade, porque o pecado não é só cometer alguma coisa, é deixar de fazer alguma coisa também é pecado. Se olharmos os mandamentos do Senhor, nós vamos observar que aqueles 10 mandamentos depois vão se subdividir em 613, existem os positivos e os negativos. Existe o não adulterarás, não roubarás, mas também existe guardai o sábado. Então quer dizer, aquilo que nós não temos que fazer e aquilo que nós temos que fazer. Quando deixamos de fazer o que Deus determina também é pecado. Porque o que é o pecado? A desobediência.
E pelo fruto da obediência de Abraão, nós vamos viver essas virtudes, essas conquistas que Deus tem preparado para cada um de nós. Então a unção, nós vamos precisar de todas essas unções que nós vamos receber para o ano apostólico, que você vai saber dia 22, que nós vamos abrir as faixas aqui, já estão sendo confeccionadas, ficou lindo, ficou... Eu chorei demais quando vi, porque é um ano diferenciado, vai ser um ano, eu estou criando muitas expectativas, eu estou com o pé embaixo, mas eu estou com o pé embaixo de verdade, eu vou atropelar quem estiver na minha frente, esse é meu ano, ninguém vai me impedir de viver tudo que Deus preparou para mim, de coisas extraordinárias que às vezes estão amarradas na nossa vida, e nós vamos alcançar isso. É o meu ano, cara, meu ano, é o ano dessa igreja, é o ano da sua vida, e nós precisamos da unção. E quando estava procurando alguma coisa que pudesse linkar com todas as unções, os dias de unção que nós vamos receber aqui e os seus propósitos, amanhã eu vou estar falando, que amanhã nós temos mais tempo, e eu vou estar falando do que significa cada essência que era colocada dentro do óleo, ok? São 7, mirra, nardo, bálsamo, aloés, rosa, cassa e canela. Esse formava o óleo da unção. E esse óleo da unção, por que colocar essências no óleo? Por que o óleo para ficar cheiroso? Não, porque cada essência tem um significado. E quando vamos juntar essas 7 essências dentro do próprio óleo, dentro do próprio azeite, do significado que o azeite tem, nós vamos entender a totalidade daquilo que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Então diga glória a Deus, é uma cobertura. É uma cobertura, está coberto. Aleluia. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. Quando vamos ler esse texto, nós vamos ver todas as áreas da nossa vida que precisam ser ungidas, porque isso aqui era o ritual da purificação. No capítulo 14, quando chegar no capítulo 16 de Levítico, nós vamos observar que aí era a oferta, o ritual da expiação, né? Mas agora é da purificação daquele que tinha lepra, tinha que ser purificado quando ficasse curado, ou por algum motivo alguém estivesse impuro pelos seus pecados, pelos seus delitos, ele tinha que passar por esse ritual. Então esse ritual é interessante, porque quando alguém peca e a igreja vai doutrinar essa pessoa, que é importante isso, vamos dizer que alguém chega e fala, bispo, eu sem querer estava lá na minha empresa e eu peguei um negócio lá que não devia, eu errei, então vai lá, devolve, agora vamos trabalhar, por que você fez isso? E aí deveria de ter esses moldes para trabalhar, porque são todos os lados, são todos os órgãos da nossa vida que precisam de ser trabalhados e cuidados. E a Bíblia vai dizer umas coisas interessantes. Então o sacerdote, já falando do ritual da purificação, ele pegará um cordeiro e sacrificará como oferta pela culpa. Então alguma coisa que teria que substituir a culpa dessa pessoa. Então a culpa que ela carregava teria que ter uma oferta por isso. Eis aí o motivo de nós estarmos aqui, apesar de ser um valor que não é um sacrifício, né, um valor que todos podem participar, nós estamos consagrando, entregando, nós estamos sacrificando um cordeiro por aquilo que Deus vai fazer. Era assim que se fazia no Antigo Testamento. Esse molde é bíblico. Então nós estamos sacrificando algo para que Deus possa substituir. É interessante que quando eu entrego, olha que coisa forte, a Bíblia vai dizer que quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, automaticamente o ato de entregar, a Bíblia vai dizer que vai haver uma ação espiritual. Que ação espiritual é essa? Alguém sabe? Que por vossa causa, quer dizer, por causa da sua atitude, eu repreenderei o devorador. Então, a partir do momento que você entrega verdadeiramente o seu dízimo, não é o que você acha que é, o seu dízimo, quando você confia, quando você entrega no altar, há uma ação espiritual.
que começa a acontecer, que por causa disso, automaticamente o devorador começa a ser repreendido. E o que o devorador faz? Devora. Ele vai roubando, e muitas pessoas acham que dinheiro move dinheiro, mas olha que a ação espiritual é tão linda, que muitas das vezes a tua ação financeira, que para Deus não é finança, é semente, porque Deus nunca falou de dinheiro, Deus sempre falou, a Bíblia sempre fala de semente, nunca fala de cédula. A única vez que falou de cédula foi para dar uma explicação a Pedro e dizer, olha uma moeda, olha o lado dela, o que tem? César, então dá a César o que é de César, mas também não deixe de dar a Deus o que é de Deus. O que era dado a Deus não era a moeda de César. Se o próprio Jesus pega a moeda e diz assim, essa moeda é o de César, e dá a Deus o que é de Deus, então não era uma moeda de César. Jesus não pedia dinheiro, e sim uma semente. É nítido o texto. Ele não queria moeda de César. Ele está dizendo, essa moeda de César é para dar para César, mas o meu, é semente, é diferente. Quando nós entregamos, automaticamente, o que acontece com isso? O diabo, ele é repreendido. O devorador, o migrador, o cortador e o destruidor, porque são 4 tipos de gafanhotos. E esses gafanhotos, olha que coisa, vem um primeiro e come a folhinha de cima, ele vive disso, mas aí depois vem um outro e come a raizinha, depois vem um outro e vai comer o caule, e por último vai comer a raiz, vai infectar a raiz, que é o destruidor. E aí olha que coisa incrível, são fases, literalmente são fases da vida. Quando nós entregamos no altar e sacrificamos a Deus a nossa oferta, o nosso dízimo, com fidelidade, de verdade, com amor, com gratidão acima de tudo, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,9, que Deus ama aquele que dá com alegria. Quando entregamos com alegria, automaticamente todo mal, não é só você deu 1.000 e Deus vai te devolver 3.000, isso aí é uma barganha, e nunca houve princípio bíblico para isso. Deus pode até fazer isso por causa da sua necessidade. Se você não tem 1.000, você sabe que vai faltar e você entrega 1.000, Deus vai te dar 100 vezes mais, porque Ele está entendendo aquele momento. Mas de repente você está dando uma oferta que não vai te faltar, faz parte da sua vida. O que então Deus vai trazer? Saúde, que o dinheiro não compra. Vai trazer alegria, paz, harmonia, disposição, aleluia. Vai abençoar as suas mãos, vai abençoar a sua visão, vai abençoar tudo que você faz. E isso não tem preço. O nosso dízimo, 10%, não compra ou não paga o que a gente vive. Por isso a Bíblia diz que não é uma troca, e nem pode ser, porque se fosse, nós teríamos que dar o nosso salário inteiro e ainda faltar alguma coisa. É apenas um princípio para que tudo o que façamos seja abençoado. Olha como é que Deus faz. E o que Ele faz com isso? A sua obra. Estamos aqui fruto da sua obra. Estamos dentro de um templo pela sua obra. Estamos ouvindo a palavra pela sua obra. E tudo isso aqui é movido com o quê? Com semente. Sem semente, a igreja não está aberta. Não tem dinheiro para pagar aí os 7.000 de luz todo mês. Então, nós começamos a observar e a entender esses princípios, e aí vai dizer então que sacrificará um cordeiro pela culpa. Era o princípio, vai lá, sacrifica, e agora vamos começar um processo que vamos fazer com sangue. Olha que interessante, a oferta foi paga, mas se realizava o sangue. Hoje nós não usamos mais sangue, mas sim a unção, que representa o sangue. E aí vai dizer o seguinte, olha, pega a caneca de óleo, e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, e matará o cordeiro no lugar santo. Então tem alguma coisa errada, porque quando nós vamos olhar para algumas pessoas que já pesquisaram, já estudaram, começando pelo tabernáculo, o sacrifício era feito aonde? No átrio. No átrio era feito o sacrifício.
Porque no átrio tinha o quê? O altar do holocausto. Então no altar do holocausto tinha um altar, no átrio tinha um altar do holocausto e a bacia. No lugar santo tinha a mesa dos pães, da preposição, tinha o candelabro e tinha um altar do incenso. Mas a Bíblia diz aqui que foi sacrificado no lugar santo, mas não era no lugar santo que sacrificava. Olha comigo, e diz assim: perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificadas as ofertas pelo pecado e o holocausto. Não era apresentado e sacrificado no lugar santo. Então, bicho, você está dizendo que escritor, você está abusado hoje. Você está dizendo que o escritor está escrevendo alguma coisa errada? Não, eu estou dizendo que ele está falando algo profético. Profético demais. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Repita comigo: quando se entrava no tabernáculo. Vamos lá, quando se entrava no tabernáculo, depois no templo de Salomão, depois no templo de Herodes, na época de Cristo, só podia entrar se entrasse com sacrifício. Ninguém participava do culto sem oferta. Ué, por que o silêncio? Era a lei levítica. Então, quando os peregrinos vinham da Galileia, que vinham da Judéia, e quem vai para Israel agora vai ver isso, eles não compravam os seus cordeiros lá, porque tinham que subir, são 1.700 metros de altitude da Judéia até a Jerusalém, então é alto, e mais uns 200 ou aproximadamente uns 20 quilômetros até a Galileia. Então vamos ver como é que esse negócio vai ficar longe. E aí eles chegavam em Jerusalém, por isso que a Bíblia diz que quando Jesus vai chutar aquele mercado lá, porque era um mercado que ficava em Jerusalém para receber os peregrinos. Os peregrinos saíam da Galileia, da Judéia, e quando subiam para Jerusalém, se deparavam com um grande mercado. E o que vendia nesse mercado? Os sacrifícios. E eles iam para a adoração, para as festas judaicas, e todas as festas que tinham, eles subiam, e para entrar no templo, eles entregavam o animal para o sacerdote recolhia, aquela oferta ia ser cortada e queimada, se fosse para gratidão, e colocado no altar do holocausto. Então ele podia entrar e participar da celebração. Se alguém chegasse lá e falasse assim: não, eu não tenho condição, não pode participar, era uma lei de Deus, era um princípio de Deus. Então todo mundo, desde o mais rico ao mais pobre, ele tinha que juntar o ano todo. E aqueles pobrezinhos da Galileia pescavam, porque eles não ficavam fora de nenhuma festa. Eles iam lá e entregavam os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, e fora as libações, que eu não quero falar disso hoje. Então naquele momento eles entravam, compravam no mercado e entregavam. Quando Jesus vê aquela bagunça toda e chuta lá os cambistas, era justamente esse mercado que existia em Jerusalém, para que as pessoas pudessem entrar para adoração. E aí, isso tudo era queimado no altar. Da onde? No altar do holocausto, que ficava onde? No átrio. Então, Moisés vai escrever no livro de Levítico que essa oferta era sacrificado no lugar santo. Bom, se era tudo sacrificado num lugar santo, não tinha lugar para sacrificar. Existia uma cortina que separava, e lá só tinha a mesa, o candelabro e o altar do holocausto. O que ele quer dizer? Repita comigo, é forte. Repita comigo, pega na mão do seu irmão, porque isso é muito profundo. Pega na mão do seu irmão e diz assim: o que Moisés está querendo dizer? Que para a purificação
não existia altar do holocausto. Como pregar isso hoje? Um povo que não vem na escola bíblica. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, diz a Bíblia, o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará pela culpa. Mas olha só que interessante, ele tem uma caneca de óleo. Ele tem uma caneca de azeite. Ele tem uma caneca, tem muito sentido, vamos olhar isso aqui, uma caneca de azeite, mas vai ter todo sentido agora. E ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Então ele pega uma caneca de óleo. O óleo no templo só se servia para acender o quê? O quê? O candelabro. O que representa o candelabro? A luz, a presença de Deus, a vida de Deus, a luz no meio das trevas, Jesus, a luz do mundo, aquilo que ilumina, aquilo que clareia, aquilo que abre, que mostra o caminho. A luz, o óleo era usado para o candeeiro. E olha que interessante que ele pega uma caneca e vai para o candeeiro, porque a caneca com óleo era para encher a menorá, que era o candeeiro, para que houvesse luz no lugar santo. Só que quando ele vai com a caneca, ele leva o sacrifício. Diga glória a Deus. Coloca a mão no nome do seu irmão para ele começar a entender e diga para ele: o átrio, para nós, que a Bíblia diz em Apocalipse 4, que somos reinos e sacerdotes, não existe mais. A Bíblia nos chama de sacerdote. Quando a Bíblia nos chama hoje de sacerdote, ela nos coloca numa condição de poder adentrar no lugar santo e no lugar santíssimo. Por isso o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, vai dizer: olha, eis que ele abriu uma porta para um novo e vivo caminho, que o véu foi rasgado, e agora nós podemos entrar com ousadia pelo santíssimo lugar. Quer dizer, nós temos liberação para entrar no lugar santíssimo, para sentir Deus na sua essência, na sua soberania, na sua profundidade. Coisa que os judeus da época não podiam. Eles só recebiam a influência daquilo que acontecia lá dentro. Nós podemos viver lá dentro, porque não existe mais átrio para mim e para você, porque Cristo foi o último sacrifício. Moisés está agora escrevendo uma coisa que talvez alguém, quando foi reparar a Bíblia, ninguém percebeu, mas Moisés está falando de Cristo. Porque o sacrifício era no átrio, mas para nós não existe mais átrio, porque não existe mais sacrifício. Jesus foi o último sacrifício, e o seu sangue é suficiente para me curar, para me salvar, para me transformar. Por isso todo domingo, todo segundo domingo do mês, eu me reúno com a igreja e nós pegamos o cálice e celebramos a vida de Deus, porque Ele é o único e último sacrifício. Diga glória a Deus, diga aleluia. Então diga para o seu irmão: o átrio não existe mais para a gente, mas o sacrifício agora nosso é no lugar santo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu não preciso mais levar minha oferta para ser queimada no altar do holocausto, mas agora eu entrego o meu sacrifício no lugar santo, porque lá estava a mesa da preposição, a mesa do pão. Meu Deus, que profundo isso. Eles assim: olha, e como já está a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima.
o sacerdote porá um pouco de sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado. Na ponta da orelha. Então, aonde era colocado o sacrifício? Na ponta da orelha daquele que estava sendo purificado. Primeira unção nos ouvidos, na orelha. E isso é importante? Nós não estamos apenas começando um ano e soltando foguinhos e cantando uma varinha mágica. É um ano de princípios. É um ano de mudanças radicais, porque não adianta você criar expectativa fazendo as mesmas coisas. Não adianta você criar expectativa terminando o ano e começando o ano fazendo as mesmas coisas. Vão ser os mesmos resultados, não se iluda. O que Deus quer fazer nessa noite é algo especial para que você se mova. Aleluia! Todos nós precisamos de purificação. A caneca era colocado para iluminar. Nós precisamos ser purificados. O pão da vida estava no lugar santo. E a adoração pertencia ao lugar santo. A purificação. Você deseja viver um tempo de jugo da sua vida quebrado? Sabe o que é jugo? Peso, coisas pesadas que não saem, derrotas, aquela vida amarrada que não consegue dar a volta por cima. Você quer que seja quebrado isso da sua vida? Mas antes disso acontecer, porque a unção quebra esse jugo, mas antes disso, nós precisamos ser purificados. Eu preciso viver na unção. Eu não posso apenas receber uma unção, mas antes, para que eu possa viver na unção, eu preciso ser purificado. E a purificação, que é justamente essa oferta, justamente esse ritual que está falando aqui em Levítico 14, que está falando de um ritual de purificação, que vai pegar alguém, vai purificar essa pessoa. Ela vai deixar de ser aquela pessoa para se tornar uma outra pessoa. Purificação é isso. Eu deixo o velho para começar a viver o novo. Eu deixo as mazelas da alma, eu deixo as mazelas do meu interior, eu deixo as mazelas da minha mente pequena, eu deixo tudo que me prometeu de lado. Eu deixo todas as coisas erradas de lado para começar a entender que a unção vai começar a me mover, a me movimentar para um novo tempo, a fazer com que a unção que seja derramada, ela vai terminar com aquele ciclo de coisas, das mesmas desculpas, dos mesmos problemas, das mesmas adversidades, que cansa qualquer ser humano. Sair, purificação, e o poder do sangue. Moisés estabeleceu o sangue de animais para purificação. E isso é muito interessante. Na Bíblia está escrito, coloca aí para mim, Apocalipse 12, versículo 9 até o 12. Vamos ver o que a Bíblia diz. O grande ladrão, 12, capítulo Apocalipse 12, 9 a 12. Isso. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo, ou Satanás. Está falando do Éden, que engana o mundo todo. Olha só. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo, ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Então, durante a nossa vida, nós vivemos enganados muitas vezes por ele. Pelo que ele fala, pelo que ele diz, pelo que a gente ouve o tempo inteiro, porque ele é enganador. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi, pois, lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia
e noite. É isso que acontece. O diabo acusa na cabeça o tempo inteiro. Não deixa você acreditar, não deixa você nem se sentir perdoado. Está falando, isso tudo que Apocalipse está falando, não está falando do que vai acontecer, não. Está falando da plenitude do que já aconteceu, de Cristo manifesto. E vai dizer assim: eles o vencerão. Eles quem? Eles quem, gente? Ei, meu irmão, você está aqui, meu irmão? Então dá um glória a Deus aí nessa noite. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebre-no, ó céus, e o que neles habitam, mas há da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Essa é a realidade espiritual do que a gente vive. E tem muita gente que vem para o culto e ainda fica olhando para o tempo, sabendo que Satanás está brincando, não está brincando de ser Satanás, e está arrepiando o fundo. E nós temos que tomar posse desses 12 dias. Não é uma questão de profeta, não é questão de sobrevivência, irmão. Isso é questão de tomar posse, de ter uma postura, um posicionamento espiritual. Esse tem que ser o ano da sua vida de você ser homem de Deus. Esse tem que ser o ano da sua vida de você ser mulher de Deus, de deixar de ser fraco. Tem um ano que você tem que deixar de ser menino na fé, um ano de crescer e entender que o diabo, quem você luta, é grande, que está cheio de fúria, porque ele sabe que resta pouco tempo. Ele quer te arrebentar, ele quer te levar para o inferno, ele quer fazer você desistir, ele quer fazer você se arrebentar, ele quer acabar com a tua família, ele quer acabar com teus sonhos, ele não quer que você sirva a Deus com excelência, ele não quer que você faça nada bem. Isso é ele, porque sabe que o tempo está terminando. Mas volta o versículo que eu quero profetizar isso para você. Vamos lá e vamos linkar. Volta o versículo 11, por favor. Volta o versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Diga aleluia. Diga: eu vou ser ungido durante 6 dias. E essa unção vai me capacitar a vencer esse dragão desgraçado. Porque nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Por isso o sangue do Cordeiro não está no átrio. O sangue do Cordeiro está no lugar santo. Oh Moisés, homem de Deus. Olha que coisa forte isso. Então nós precisamos ser purificados. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Eu sempre escutei um testemunho, não sei se é verdade ou mentira, mas sempre contaram isso pelas igrejas. Eu acho que alguém já ouviu contar isso alguma vez na vida, que tinha uma mulher que estava sendo assaltada no ônibus, e ela grita assim: o sangue de Jesus tem poder. E de repente o bandido olha para ela, veio o cara todo cheio de sangue e desce correndo, assustado, porque olha para aquela mulher e vê toda ensanguentada. Sangue de Jesus tem poder. Quando você fala o sangue de Jesus tem poder, no momento mais terrível da sua vida, você move o mundo espiritual, porque o sangue dele derrotou o diabo na cruz do Calvário. O sangue dele separou a história. O sangue dele me fez reviver. O sangue dele me protege. O sangue dele me cura. O sangue dele me guia. O sangue dele me fortalece. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Repita comigo: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Coloca aí 1 João 1,7, por favor. 1 João 1,7, vamos lá. Se porém andarmos na luz, onde é que era? Onde é que estava o sangue? Onde é que o sangue e o óleo foram parar? Se porém andarmos na luz, se sairmos do átrio, se sairmos do que é raso. Andar na luz não é ser iluminado. Andar na luz está falando de um padrão de vida espiritual.
Está dizendo, se andarmos na luz, se andarmos no lugar santo, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Até o pecado cai. Até o pecado cai. Até aquele desejo da carne na entranha para você fazer o que é errado, ele cai pelo sangue de Jesus. Se andarmos no lugar santo, como Ele é santo e como a sua luz brilhava no lugar santo, se andarmos lá com os nossos sacrifícios, querido, o sangue de Jesus nos perdoará de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que essa purificação do pecado aconteça aqui nessa noite. Que você entre em 2023 limpo. Limpo! 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 Não entre mais a mesma pessoa. Não pode mais ser. Limpo. Aleluia. E aí vai dizer que o sangue é colocado na orelha direita. Eu quero falar algumas coisas sobre o ouvido. O ouvido é a porta da fé. A porta da fé é o seu ouvido, pois o ouvido e a fé vêm pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, a fé vem. Então presta atenção, quando você sente sono, cansaço, é o diabo impedindo de você ouvir, e você não está entendendo. Que a gente brinca até aqui na igreja, e as pessoas vêm cansadas e dormem. Amém, cada um vai fazer o que quiser, não tem problema nenhum. Ano que vem eu nem vou falar mais sobre isso. Eu vou deixar terem um sono profundo, porque eu vou ter coisas mais importantes para fazer do que me preocupar com as pessoas que vêm para a igreja dormir. Eu quero dizer para você o seguinte, que o diabo, ele não quer que você ouça a palavra de Deus. Aí, quando a gente não ouve a palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que a fé é colocada em prática, é pela palavra de Deus que a fé começa a ser gerada. Por exemplo, eu estou pregando aqui, pregando o quê? A palavra. E você, quando acabar de ser ungido, você vai para casa assim, meu Deus, que profundo, eu não ando mais no átrio, agora eu estou no lugar santo, eu não posso ter mais vida rasa, mais vida de ver sacrifício, não, agora eu já estou lá, eu sou o próprio sacrifício. Repita comigo, o apóstolo Paulo define esse versículo. Romanos 12:1. Apresentai-vos a Deus como um sacrifício vivo. Está dizendo, vai lá fazer o que Moisés está falando e entra no santo lugar de uma vez por todas. Apresentai-vos como sacrifício. Tem gente andando no átrio sem saber o que está fazendo no átrio. O átrio é lugar de barulho, é de muita gente, entrava para assistir. Átrio é para as pessoas assistirem. Ano que vem não vai vir ninguém aqui mais assistir o culto, vocês vão vir aqui participar do culto. Aleluia! Porque para assistir o culto, confesso a vocês, tem gente mais importante do que eu para você assistir. Agora, se for para participar do culto, é aquele momento que eu estou pregando e você está, amém, eu recebo. Estamos todos no mesmo lugar. Hoje, a esfera e a ideologia da igreja hoje é fazer com que a igreja assista culto. Como é que está sendo feito hoje? Pinta tudo de preto, deixa tudo preto, joga uma luz bonita em cima só do pregador. Aí o que acontece? O pregador fala, ele é o centro das atenções e as pessoas só ouvem. Então elas assistem. Agora, por que aqui tem mais luz do que para lá? Por que aqui tem mais luz do que... Não, tem que ter mais luz ali e aqui menos. Por quê? Porque vocês têm que participar do culto. A luz nunca vai ficar, eu nunca vou pregar num lugar que a luz vai ficar sobre mim. Se tiver alguma luz que brilhar, vai ser sobre a igreja, porque o pregador não precisa aparecer. Mas como todos são importantes, é luz para todo mundo de igual forma, porque todo mundo está no santo lugar. E se eu fosse você, eu dava glória a Deus e glorificava o nome do Senhor. Eu não tenho preconceito contra a igreja preta, eu não tenho nada contra. O que eu tenho contra é a igreja parar de participar dos cultos. Nós somos irmãos. Os meus ouvidos é a porta da fé. Repita comigo, os meus ouvidos é a porta da fé.
Quando Deus está falando, alguma coisa acontece dentro da gente. É ou não é? Por que você está vindo aqui hoje até o céu? Porque a palavra é poderosa para movimentar você, a sua fé. A sua fé está determinando que o seu ano vai ser diferente. A sua fé está determinando, mas pelo ouvir o que é a palavra. A palavra. Aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Nós estamos ouvindo muitas coisas ruins nessa vida. Seja na televisão, que só passa coisa ruim. Não nasce ninguém na televisão. Ninguém é curado na televisão. Ninguém recebe nenhuma cesta básica na televisão. É só tragédia. É só tragédia, eu não vejo mais. Dá medo. Se você ficar vendo, se você sair que Globo eu não vejo mais. Se você sair da Band e for para Record e for para um... Meu irmão, vai emendando uma coisa na outra, você vê pior do que a outra, você nem sai de casa. Tantas notícias ruins no trabalho, em casa. E infelizmente, que em 2023 isso vai acabar, infelizmente até às vezes num corredor da igreja. Até quando você vai emprestar teu ouvido para fofoca? Até quando você vai emprestar o teu ouvido, que é para gerar fé, para ficar ouvindo o probleminha dos outros? Quando alguém for te contar alguma coisa, fala assim, seja homem, vai lá e resolve, pô. E se ele deixar de ser seu amigo? Não, amigo não é. Amigo não é. Então, sabe, essas coisas às vezes que existem até dentro da família. Um irmão que liga para o outro para falar do outro irmão, ou não sei o que, sai fora disso. Sai fora disso. Eu vou ungir o seu ouvido, mas para você mudar de hábito. E se você tiver qualquer dúvida, você procure a pessoa certa. Desmascara, me ajuda a desmascarar esses lobos que estão tudo quanto é lugar. Fala assim, meu irmão, só está falando, então vamos lá conversar, vamos lá resolver, pô. O que te interessa a vida do outro? E nós ficamos presos nisso aí o tempo todo. O ouvido, ungir o ouvido, primeira coisa, unge para purificar. O primeiro lugar de purificação são os ouvidos. É isso que Moisés está mandando fazer. Purifica, toca na orelha, toca nos ouvidos para que seja purificado. Sai fora disso. Sai fora disso. Pega no seu irmão, diga, meu irmão, cresça, não ouça, não se envolva. E se alguém te contar um dia, entrega a ele. E aí nós ficamos, muitas das vezes entramos nisso. Diga agora para Deus, Senhor, purifica os meus ouvidos. Coloca a sua mão sobre os seus ouvidos e fala, Senhor, purifica os meus ouvidos. Purifica os meus ouvidos. Purifica os meus ouvidos. Purifica os meus ouvidos. Oh, aleluia. Purifica os meus ouvidos. Porque aqui entram coisas do céu e entram coisas do inferno. Você ouve a palavra de Deus, aí chega lá fora alguém diz assim, isso não vai acontecer não. Aí o pior, a sua mente fica sem saber em quem crê, numa dúvida, porque o ouvido está incircunciso. Olha, o profeta Jeremias, quando vai advertir o povo de Israel, lá no capítulo 32, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês, povo do Deus Altíssimo, diz assim o texto, vocês, povo do Deus Altíssimo, os seus ouvidos estão incircuncisos. Meu Deus, que forte isso. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa circuncisão? Sinal da aliança. Estava dizendo, o ouvido de vocês não tem mais contato com a aliança. O ouvido de vocês rejeita a palavra da aliança. O ouvido de vocês rejeita o conserto. O ouvido de vocês rejeita a cura, que muitas das vezes a cura vem pela palavra dura. A cura, a mudança vem pela repreensão.
Você não vai ver nenhuma criancinha maravilhosa que foi criada, apenas vai ver criança rebelde, que vai chutar tudo, que não vai respeitar ninguém. Então, todo mundo precisa ser corrigido, todos nós corrigimos os filhos, precisamos ser corrigidos. Todos nós precisamos disso. E a Bíblia ainda diz o seguinte, que Deus corrige aquele que ama. Então louvado seja Deus, obrigado Senhor por toda a correção que Ele me dá. E Ele bate, filho, bate. E eu quero que Ele me bata, porque eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer, eu preciso parar de fazer coisas que não agradam a Ele. Eu preciso de falar coisas que Ele não se agrada. Então louvado seja Deus por isso. Purificar os ouvidos. Tudo ruim, tudo de ruim que acontece, às vezes as palavras que são lançadas, elas vão de encontro à sua fé, elas vão contra a sua fé. Mas hoje, o poder da unção vai tocar a sua orelha, e você vai receber o milagre da fé. Repita comigo, em 2023 você é um homem e uma mulher de fé. Mas você tem que dizer mais alto que você puder. 2023, literalmente, eu vou ser um homem e uma mulher de fé. Para isso não pode ser uma palavra profética, tem que ser uma unção, porque a unção vai quebrar o jugo. Tudo que era profético foi, agora é sério. Agora são áreas da nossa vida que a gente não se atenta muito, que deixa muitas das vezes para lá, isso aqui não se liga muito aqui, não se liga muito ali, a gente vai fingindo que isso aqui não tem nada a ver, e vai seguindo a vida, aqui jogando, agradando os dois senhores, está do lado de um, está do lado de outro, leva e traz para um, para outro, e nós não estamos percebendo que em 2023 o diabo vai arrasar com essas pessoas, se não forem purificadas. O nosso ouvido tem que ser para a fé, somente um instrumento de fé. E toda incircuncisão vai acabar hoje. Toda palavra contrária vai cair por terra. Aleluia. Não estará mais entrando com poder nos teus ouvidos. Hoje os seus ouvidos estarão abertos para você viver os maiores milagres da sua vida em 2023. Aleluia. Nós temos ouvido e precisamos de unção para que os ouvidos possam trabalhar perfeitamente. Purifica. Tem gente que ouve na igreja o tempo todo, vai lá, você é mais que vencedor. No outro dia o cara está desanimado. Vai entender? Tem algum problema aqui, ó. Tem algum problema aqui. Não está produzindo a fé necessária. Não está produzindo o que é necessário para que você viva uma vida plena. Não está sendo nem necessário, nem tão necessária a palavra de Deus para manter você de pé. Quantas pessoas esse ano desistiram? Quantas pessoas abandonaram a fé? Quantas pessoas estão no mundo ouvindo a palavra? Quer dizer, a palavra não foi suficiente porque os ouvidos estavam sujos, incircuncisos, sem ser purificados. Por isso Deus me deu essa estratégia. A primeira unção tem que ser os ouvidos. Tem que ser os ouvidos, porque o ouvido é a fonte do milagre. Eu ouço, creio e vivo. Eu ouço, creio e vivo. E nada mais vai impedir você de avançar, porque os teus ouvidos estarão protegidos de todo mal. Não abra para ninguém os teus ouvidos. Deixa ele fechado, purificado, blindado, que Deus vai te dar um ano extraordinário. E aí, ó, muita pessoa que eu vi, muita gente que eu vi aqui esse ano vindo, muitas vezes, que foi um ano difícil, chorando aqui no altar, eu vou ver, glorificando, adorando, porque vai ser um ano diferente na sua vida, um ano de fé para realizar, de fé para crescer, porque nenhum de nós está mais Agora estamos aonde? No lugar santo. Todo mundo no mesmo nível. A igreja no mesmo nível. Reino e sacerdote. Reino e sacerdote. E Deus nos deu
a unção de Abraão de governar sobre a terra. Nós somos terra que governa sobre terra. Esqueceu?